Olá, pessoal. Mergulhando de cabeça no mundo da química hoje, vamos desvendar a cinética química. É a parte da química que estuda a velocidade nas reações. Tipo, quão rápido as coisas acontecem e por quê. Exatamente, é como ter o controle tipo de um foguete. Hum. Só que em escala molecular, a gente descobre o que acelera, o que freia, os truques para manipular as reações. Tipo, a gente consegue fazer um bolo assar mais rápido, sei lá, e impedir que a fruta apodreça na fruteira. Em teoria, sim, a cinética química nos ajuda a entender essas coisas. Por exemplo, você já reparou como guardar alimentos na geladeira retarda a decomposição? Isso é manipular a velocidade da reação. Faz sentido. Mas como a gente mede essa velocidade? É tipo um radar para moléculas. Boa analogia, a gente calcula a velocidade média da reação, que nem a velocidade média de um carro. Mas na química, a gente também olha para a velocidade instantânea, como se a gente olhasse para o velocímetro em um momento específico da reação. Então, em uma reação, a gente pode ter dois tipos de velocidade. Seria como ter a média da viagem toda e a velocidade naquele momento exato que você olha para o velocímetro. Exatamente. E essa velocidade instantânea é a que mais interessa na cinética química. É como acompanhar cada passo da reação em tempo real, ver como a velocidade varia ao longo do processo. Fascinante. Mas por que algumas reações são rápidas e outras lentas? O que acontece no nível das moléculas? Aí entra a teoria das colisões. Imagina um salão cheio de gente dançando, trombando. Para uma reação acontecer, as moléculas dos reagentes precisam colidir com energia suficiente e na orientação correta. Quanto mais colisões, mais chances da reação acontecer. Então, é como se as moléculas estivessem dançando e para formar um novo par, elas precisam se chocar com a energia certa. Tipo, não adianta só encostar, tem que ter química. Perfeito. É por isso que a concentração dos reagentes é tão importante. Se tiver muita gente no salão, as chances de trombar e formar um novo par aumentam. Faz sentido. E a temperatura influencia. Tipo, se a música estiver mais agitada, as moléculas dançam mais rápido e se chocam mais. Exatamente. A temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, fazendo com que elas se movam mais rápido e colidam com mais frequência, com mais intensidade. É por isso que a gente cozinha os alimentos em fogo alto, para acelerar as reações e cozinhar mais rápido. Então, se aumentarmos a concentração dos reagentes ou a temperatura, a reação acelera. É como colocar mais gente para dançar em um salão com a música no último volume. Exatamente. E essa relação entre a velocidade da reação e concentração dos reagentes é descrita pela lei de velocidade. E lei de velocidade, É. parece coisa séria. Como essa lei funciona? É como uma equação matemática, que nos diz como a velocidade da reação varia em função da concentração dos reagentes. Tipo, uma fórmula mágica, que prevê a velocidade da reação. E como a gente descobre essa fórmula? A gente faz experimentos. A gente varia a concentração dos reagentes, mede a velocidade da reação. E com esses dados, a gente monta a equação da lei de velocidade. Entendi. E essa lei de velocidade leva em consideração a concentração de todos os reagentes. Tipo, se um reagente estiver em maior quantidade, ele pesa mais na velocidade final da reação. Exatamente. A lei de velocidade inclui a concentração de cada reagente em um expoente, que indica a ordem da reação em relação a cada um deles. Essa ordem nos diz o quanto a concentração de um reagente influencia a velocidade da reação. Interessante. Então a gente consegue saber o peso de cada reagente na velocidade da reação. E essa equação da lei de velocidade, ela tem alguma constante. Sim, a constante de velocidade, representada pela letra K, é específica para cada reação e depende da temperatura. Ela nos diz a eficiência da reação em transformar reagente em produtos. Então, com a lei de velocidade, a constante de velocidade, a gente pode prever a velocidade de qualquer reação. Tipo, se eu souber as concentrações dos reagentes e a temperatura, eu posso saber o quão rápido a reação vai acontecer. Exatamente. É. É como ter uma bola de cristal. Para as reações químicas. E essa é a beleza da cinética química. Entender, prever e controlar as reações ao nosso redor. Incrível. Mas e se a gente quiser acelerar ainda mais a reação? Ou, ao contrário, desacelerar? Tem como? Claro. É aí que entram os catalisadores e os inibidores. Os catalisadores aceleram as reações, enquanto os inibidores diminuem a velocidade. Então, eles são como o acelerador e o freio das reações. E como eles conseguem fazer isso? Os catalisadores, por exemplo, diminuem a energia de ativação necessária para a reação acontecer. Imagina uma corrida de obstáculos. O catalisador diminui a altura dos obstáculos, facilitando a chegada dos reagentes aos produtos. Então, o catalisador facilita o caminho da reação, fazendo com que ela aconteça mais rápido. Interessante. E os inibidores? Como eles atuam? Os inibidores fazem o oposto. Eles aumentam a energia de ativação, dificultando a reação. É como se colocassem mais obstáculos na corrida. Tornando o caminho mais difícil. Entendi. Então temos a lei de velocidade para prever a velocidade da reação e podemos usar catalisadores para acelerar ou inibidores para frear o processo. Isso, exatamente. E o mais legal é que a gente encontra exemplos disso no nosso dia a dia. Desde a cozinha até a indústria. Nossa, a cinética química parece estar em tudo.
Mal posso esperar para saber mais sobre essas aplicações. Mas, antes de mergulharmos nesse mundo, que tal a gente fazer uma pausa para respirar e voltar com tudo na parte 2? Ótima ideia, até já! De volta ao nosso mergulho na cinética química, preparados para desvendar os mistérios dos catalisadores e inibidores. Com certeza. Na parte 1, a gente viu que eles são como um acelerador e o freio das reações químicas. Mas fiquei curioso para saber como eles realmente funcionam. Então vamos começar com os catalisadores. Eles agem como verdadeiros cupidos moleculares, facilitando o encontro entre os reagentes e acelerando a formação dos produtos. Cupidos moleculares. Que romântico. Mas como eles fazem isso na prática? Existem diferentes mecanismos, mas um dos mais comuns é a formação de compostos intermediários. O catalisador interage com um dos reagentes, formando um composto instável, que se decompõe rapidamente, liberando os produtos e regenerando o catalisador. Ou seja, o catalisador participa da festa, mas não fica com ninguém no final. Ele só dá uma mãozinha para o romance acontecer e segue livre para unir outros pares. Exatamente. É como um amigo que apresenta duas pessoas que se gostam e depois sai de fininho, deixando o casal curtir o momento. Que esperto. E essa estratégia do Cupido funciona para todos os tipos de catalisadores. Na verdade, existem dois tipos principais, os catalisadores homogêneos e os heterogêneos. Lembra que você mencionou isso na parte 1. Mas confesso que me perdi um pouco nos detalhes. Sem problemas. A diferença está na fase em que o catalisador e os reagentes se encontram. Na catálise homogênea, todos estão na mesma fase, como um gás misturado com outros gases. Então é como se estivessem todos dançando no mesmo salão. Exatamente. Já na catálise heterogênea, o catalisador está em uma fase diferente dos reagentes, como um sólido catalisando uma reação entre gases ou líquidos. Ah, entendi. É como se o Cupido estivesse em um camarote, observando a pista de dança e dando dicas para os pares se formarem, lá embaixo. Perfeito. E essa diferença de fases influencia a forma como o catalisador atua. Na catálise heterogênea, por exemplo, a adsorção dos reagentes na superfície do catalisador é fundamental. A adsorção parece complicado. Calma! É mais simples do que parece. A adsorção é como se os reagentes se aproximassem do catalisador e ficassem grudados na superfície dele por um tempo. Tipo um imã, que atrai os reagentes. E essa pausa para grudar no catalisador, como ela influencia a reação. Essa interação enfraquece as ligações entre as moléculas dos reagentes, facilitando a formação de novas ligações e, consequentemente, a formação dos produtos. Então o catalisador age como um verdadeiro casamenteiro, aproximando e preparando os reagentes para a formação de um novo par. Fascinante. E os inibidores? Eles são os vilões dessa história. Em certo sentido, sim. Os inibidores atuam como verdadeiros bloqueadores de romance, dificultando o encontro entre os reagentes e diminuindo a velocidade da reação. Então eles são o oposto dos cupidos moleculares. Mas como eles conseguem atrapalhar a química entre os reagentes? Assim como os catalisadores, os inibidores podem atuar de diferentes maneiras. Uma delas é aumentar a energia de ativação necessária para a reação acontecer. Lembra da corrida de obstáculos? É como se os inibidores colocassem mais obstáculos no caminho, dificultando a chegada dos reagentes aos produtos. Ou seja, eles tornam a corrida mais difícil. E desanimadora para os reagentes. Mas, pensando bem, às vezes é importante ter um freio para controlar as reações, né? Com certeza. Imagina se todas as reações acontecessem de forma descontrolada. Seria um caos. Os inibidores são essenciais para regular a velocidade de diversos processos, tanto na natureza quanto na indústria. Verdade. Me fale mais sobre esses exemplos práticos da ação dos catalisadores e inibidores. A curiosidade está me matando. Prepare-se para se surpreender, porque eles estão presentes em áreas que você nem imagina. Por exemplo, as enzimas, que são catalisadores biológicos. Elas aceleram reações essenciais no nosso corpo, como a digestão dos alimentos. E sem as enzimas, a gente levaria uma eternidade para digerir o almoço, mas além das enzimas, que outros exemplos a gente pode citar? Os conversores catalíticos dos carros são um exemplo clássico de catálise heterogênea. Eles usam metais preciosos como platina, paládio e ródio para transformar gases poluentes do escapamento em gases menos nocivos. Então os catalisadores estão ajudando a gente a respirar um ar mais limpo. Que maravilha! E os inibidores, eles também têm seus heróis. Claro, os conservantes adicionados aos alimentos são exemplos de inibidores que evitam a deterioração dos alimentos, prolongando sua vida útil. Então os conservantes são os guardiões da nossa geladeira, protegendo os alimentos contra os vilões da decomposição. Exatamente. Eles combatem os micro-organismos e as reações químicas que causam o apodrecimento dos alimentos, garantindo que a gente possa aproveitar aquele restinho de comida por mais tempo. Incrível como os catalisadores e inibidores estão presentes no nosso dia a dia, né? Mas me conta uma coisa. Eles são sempre específicos para cada reação.
ou podem atuar em diferentes processos? Essa é uma ótima pergunta. Existem catalisadores e inibidores que são verdadeiros especialistas, atuando apenas em reações específicas. Mas também existem os coringas, que podem participar de diferentes processos. Interessante. E essa especificidade, ela é importante para controlar as reações de forma precisa. Com certeza. A especificidade fundamental, principalmente em reações biológicas. As enzimas, por exemplo, são altamente seletivas, garantindo que as reações aconteçam de forma ordenada e eficiente no nosso corpo. Nossa, a química é realmente incrível. E pensar que tudo isso acontece no nível molecular. Mas acho que por hoje já exploramos bastante os catalisadores e inibidores. O que acha de fazermos uma pausa estratégica para recarregar as energias? E voltamos com tudo para a parte 3 do nosso mergulho profundo na cinética química. Com certeza, até já. De aí? volta para a última parte do nosso mergulho na cinética química. E aí, prontos para amarrar tudo que a gente aprendeu e ver a cinética química em ação no mundo real? Com certeza. Nas partes anteriores, a gente explorou, né, os conceitos básicos, a lei de velocidade, os catalisadores, os inibidores. Agora, vamos ver como tudo isso se aplica em situações práticas do nosso dia a dia. Perfeito. Lembro que você mencionou que a cinética química está presente em várias áreas, tipo desde a cozinha até a indústria. Pode dar uns exemplos concretos? Claro! Vamos começar com algo que todo mundo conhece, a conservação de alimentos. Você já se perguntou como a geladeira consegue manter os alimentos frescos por mais tempo? Muitas vezes. Mas nunca parei para pensar na química por trás disso. Pois bem, a geladeira é uma grande aliada da cinética química. Ela diminui a temperatura dos alimentos, o que, como a gente já viu, reduz a velocidade das reações químicas responsáveis pela deterioração. Então a geladeira coloca um freio na decomposição dos alimentos. Isso. Ao diminuir a temperatura, a energia cinética das moléculas diminui e as colisões entre elas se tornam menos frequentes, menos intensas. Isso retarda as reações de oxidação, a proliferação de micro-organismos e outros processos que levam à deterioração dos alimentos. Fascinante. E além da refrigeração, que outros métodos usam a cinética química para conservar os alimentos? Existem vários. O congelamento, a desidratação, o uso de conservantes. O congelamento, por exemplo, reduz drasticamente a temperatura, praticamente paralisando as reações químicas. Já a desidratação remove a água, que é essencial para muitas reações. E os conservantes atuam como inibidores, retardando o processo de deterioração. Interessante. E na indústria? Como a cinética química é aplicada? A indústria química é um grande palco para a cinética química. Ela é usada para otimizar a produção de diversos produtos, como plásticos, fertilizantes, combustíveis, medicamentos. Controlando a velocidade das reações, é possível aumentar o rendimento, a pureza, a eficiência dos processos, o que significa economia, né, de tempo, energia, recursos. Então a cinética química ajuda a indústria a produzir mais e melhor, com menos desperdício. Incrível. E em outras áreas, tipo a medicina, a cinética química também tem um papel importante. Com certeza. Na medicina, a cinética química é usada para entender a ação de medicamentos no organismo, otimizar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e desenvolver novas terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Que fascinante. Nunca imaginei que a cinética química tivesse tantas aplicações. E essas são só algumas, né, das muitas áreas em que a cinética química se mostra presente e relevante, desde os processos mais simples do nosso dia a dia até as tecnologias mais avançadas. A cinética química está lá, nos bastidores, ditando o ritmo das reações e moldando o mundo ao nosso redor. Realmente, a cinética química é uma área fascinante e essencial para a gente entender o mundo. Aprendemos muito nesse mergulho profundo, explorando os conceitos, as leis, os mecanismos, as aplicações dessa ciência. Incrível! E esperamos que você, que nos acompanhou nessa jornada, tenha se sentido inspirado a observar o mundo com um olhar mais atento, buscando a cinética química em ação nos processos do dia a dia. Afinal, a química está em tudo. E entender como as reações acontecem, como a gente pode controlá-las, nos dá o poder de transformar o mundo à nossa volta. E por hoje encerramos o nosso mergulho profundo na cinética química. Mas a aventura do conhecimento não para por aqui. Fiquem ligados para mais episódios do Deep Dive, onde a gente vai explorar outros temas incríveis do mundo da ciência. Até a próxima!